Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão de estar mais uma vez com todos os irmãos, para a gente poder, nessa noite, conversar mais uma vez sobre os temas propostos nessa casa de luz, a qual toda semana a gente tem uma palestra ou um tema para a gente poder conversar. O que cabe a mim hoje, o tema se relaciona de qual relação existe entre caridade e perseverança. Como a Regina leu, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca muito na importância da caridade no dia a dia, nas nossas vidas. Caridade e perseverança são duas virtudes. A caridade é uma virtude teologal, junto com fé e esperança. Mas como o próprio Evangelho traz, das três caridades teologais, a caridade se torna mais importante. Acima da fé e acima da esperança. Porque é considerada a caridade a ligação direta com Deus. Isso que traz dentro dos livros. Tanto dos livros espíritas como da própria Bíblia no seu Novo Testamento. A perseverança já é uma virtude moral. Por quê? Porque a gente aperfeiçoa ela, a gente pode tratar, pode crescer, pode se aperfeiçoar e pode aprender a ter perseverança. E a caridade, ela vem dessa ligação de entendimento com Deus. Para complementar, eu vou fazer uma leitura também de um texto do livro de Tiago, do Novo Testamento, no seu capítulo 2, versículo 14, a qual traz o seguinte: a fé sem obras para nada se aproveita. Olha o termo que está dizendo: a fé sem obras para nada se aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para que o corpo proveito virá disso. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu me mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Essa é uma ligação muito importante que a gente tem, e às vezes a gente esquece. Muito se justifica a sua condição: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Fé é uma condição própria. Mas se você não praticar essa fé, que é a caridade, ela se torna inócua dentro do seu ser. Bom, mas a nossa preocupação muito é qual é a ligação entre caridade e perseverança. Então vamos entender o que é a caridade. Que virtude é essa que todo ser humano deve ter em si? A caridade não é apenas dar coisas materiais. E essa é uma relação que a gente faz muito grande. Eu sou muito caridoso, então eu dou uma cesta básica, eu faço alguma coisa, eu dou um prato de comida, eu ajudo com outras coisas, eu faço uma ação no meu grupo. Então não é só isso. A caridade, antes de tudo, como diz aqui, é uma disposição interna. Isso vem de dentro de mim. Toda a minha ação, todo o meu alento,
toda, como diz aqui, toda uma palavra de conforto, todo um ouvido atento. Isso é caridade. Quando eu me disponho a escutar uma pessoa, isso se torna uma caridade. Quantos problemas a gente encontra e hoje existe que uma pessoa em depressão, uma pessoa com problemas, procura às vezes o quê? Um ouvido amigo. E nós é que temos essa caridade e podemos fazer essa caridade de escutar. O ato de paciência, como o irmão Teodoro muito traz para nós, né? Eu não tenho paciência às vezes com o meu próximo. Meu próximo assim, que está do meu lado, com meus entes familiares. Brigo, discuto, quando cai alguma coisa, reclamo e assim por diante. Então, o ato de paciência também é uma condição de caridade. O ato de perdão, o ato de gesto de gentileza silenciosa, tudo são condições de caridade. E aqui eu trago caridade não na visão espiritual, mas na visão humana do ser humano. Tá? Então, caridade é o amor em movimento. E a gente traz, como a gente tem tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como na Bíblia, que o amor é o dom supremo. O André trouxe em umas palestras em que falou muito sobre o amor, e essa é a ligação importante. Amor é a ligação também com Deus. Dentro da caridade, à luz do Espiritismo, como foi lido no capítulo 15, nós encontramos a palavra-chave que diz: fora da caridade não há salvação. A gente pode pensar, a salvação, nossa vida, nosso espírito, ele é imortal. Então, como é que eu vou salvar meu espírito? Não. Vamos tratar isso como fora da caridade. Talvez não há evolução. Por quê? Porque a gente demora a aprender. A gente não se dispôs a ter essa relação de crescimento. Então, fora da caridade não há salvação, não há crescimento do nosso espírito. Mas segundo Allan Kardec, a caridade vai muito além da esmola. E aqui a gente pode também citar dois textos, um foi lido, que é o Bom Samaritano, no livro de Lucas 10, na Bíblia e no Evangelho, onde traz muito isso. O que o bom samaritano fez quando encontrou aquele homem à beira da estrada, machucado, que tinha sido assaltado, não foi só dar uma esmola, não foi só achar alguém para cuidar dele, foi se preocupar com ele. Foi muito mais do que a questão material. Assim a gente também vê na parábola da viúva pobre, a qual vai à igreja, dentro da sua doação que ela poderia dar 2 moedas de ouro, 2 moedas ao gasofilácio. Enquanto os ricos vêm lá com riquezas, fazem barulho e assim por diante. E Jesus é muito claro. O que ela deu foi muito maior do que os outros. Por quê? Porque não é bem material. É o que você traz no seu dia a dia, o que você coloca e o que você tem de sentimento quando faz alguma ação lá de caridade. A caridade são gestos cotidianos, todas as minhas ações com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então isso é caridade. Quando a gente faz a ligação com perseverança, a gente também precisa entender o que é a perseverança. E a perseverança é a capacidade de seguir em frente apesar das dificuldades. Não é teimosia. Muita gente faz essa ligação. Eu sou teimoso, eu insisto, eu vou até o final. Mas perseverança não é teimosia. Teimosia é um sentimento que eu estou fazendo alguma coisa, não sei o porquê, mas eu sou teimoso e brigo por isso. Mas a perseverança é a firmeza do propósito daquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho um sentimento que eu estou fazendo uma ação, isso é perseverança, eu continuar naquela ação. A virtude que sustenta todas elas é um entusiasmo. Contudo, se eu não tiver perseverança, eu não concluo. Então, isso a gente tem muito, né? Eu me empolguei com uma ação, vou fazer,
vamos juntar, vamos fazer um evento, vamos fazer aquilo. Mas se a gente não tiver perseverança, a gente não conclui. Faz uma vez e morre. A casa espírita passou a ser perseverante. Com a ajuda do Ricardo, mas a gente é perseverante com a nossa macarronada. Isso é uma perseverança. Por quê? Porque a gente vê uma finalidade de caridade também. A gente poderia desistir, dar um trabalho? Dá. Só que a gente é perseverante. Procura. Por quê? Porque tem um objetivo e um fim para aquilo. Perseverar é acreditar que o bem que fazemos hoje vai construir o amanhã, que ainda não vemos. E aí eu lembro de uma célebre frase do filósofo que morava no Rio de Janeiro, que era o senhor Gentileza, que ele dizia: gentileza gera gentileza. Lei da ação e reação. Então isso lá, quando a gente persevera, quando a gente faz a caridade, a gente não constrói para o imediato, a gente constrói para o futuro. Então isso é perseverança. Eu tenho a certeza que toda ação que eu fizer, que eu perseverar, eu vou ter resultado. Posso não ver agora, mas com certeza ele vai frutificar mais à frente. A perseverança na jornada espiritual, ela é muito interessante porque ela nos faz persistir em praticar o bem. Então isso que a gente pensa. Nós hoje vivemos num mundo de provas e expiações. E a gente pensa, provas e expiações, muita maldade, muita coisa errada e assim por diante. Mas se a gente pensar nesse sentido, a gente deixa de persistir nas nossas ações que a gente precisa fazer. E são ações do bem. Caridade, persisto, ação do bem. Então eu não posso desistir disso. O Espírito Emmanuel afirma que a perseverança é a porta que abre para todas as vitórias da alma. A ligação que ele está fazendo com a caridade é que a caridade eu inicio, mas eu tenho que continuar a fazer caridade. Isso se chama perseverança, persistir na ação. Porque a perseverança é a virtude que sustenta todas as outras. Eu não consigo ter uma virtude se eu não perseverar naquela virtude. Isso é o que ele tenta colocar como base. Todas elas são virtudes, são ações. A perseverança é a ligação que mantém todas elas no meu dia a dia. Porque sem perseverança, o entusiasmo desaparece. Se torna uma empolgação. A boa vontade enfraquece. Por quê? Porque a gente encontra uma pedra, tem um tropeço, encontra uma dificuldade. Se eu não perseverar, eu desisto. O desânimo domina. Não era aquilo que eu queria fazer, não era isso que eu pensei, não deu certo a minha ação. Desânimo toma. Se eu não perseverar, eu não sigo nesse caminho. Toda perseverança, a gente pode dizer que é uma constância do bem. Quando eu persevero, eu passo por cima das dificuldades, das imperfeições, das provas, expiações e até do cansaço emocional. Então isso é uma condição importante. É a virtude que me demonstra maturidade espiritual. Mas por que não desanimamos e não devemos desanimar da perseverança? Ou por que nós desanimamos? Nós temos muitas condições que nos tiram desse objetivo, desse dia a dia. Dificuldades pessoais. Todo mundo tem uma vida. Todo mundo passa por dificuldades. E quando a gente não persevera, não tem esse desafio, a tendência é que a gente desanime. Daí surgem depressões, daí surgem decepções, pela dificuldade que nós temos pessoal. Com a ingratidão das pessoas com a minha ação, então eu desanimo, eu perco a minha perseverança.
Mas tem um fator que a gente deve pensar muito sobre isso, sobre ingratidão. E eu trato ingratidão junto com decepção. Isso é o que nos leva a ter ingratidão ou decepção junto com outras pessoas. A relação é proporcional a toda expectativa que eu tiver. Se eu tenho uma expectativa com uma pessoa e essa expectativa não é atendida, ela se transforma em decepção ou ingratidão. Então, o tamanho da minha expectativa vai ser o tamanho da minha insatisfação com essa pessoa. E aí isso se torna ingratidão e desânimo. Eu esperava que tal pessoa fosse atuante e fizesse tudo isso por mim. A pessoa não fez. O que se torna isso? Um desânimo dentro da minha necessidade de caridade ou de perseverança. Cansaço emocional, falta de reconhecimento, isso é próprio do ser humano, ser reconhecido. Nós vivemos numa sociedade onde o reconhecimento se faz necessário para a pessoa. Isso se chama ego. Eu quero ser reconhecido. E quando eu não tenho isso, eu digo, não vou mais fazer isso, ninguém reconhece. Isso é uma desculpa para si próprio. Isso é uma desculpa. Por quê? Porque a nossa ação não deve estar balizada pela condição do próximo ou do reconhecimento do próximo. A caridade é uma ação própria. Perseverança é a consistência dessa caridade que eu quero fazer. Mas o Espiritismo nos lembra, como diz aqui, nada é por acaso. Toda dor tem um propósito. Toda luta tem um fim educativo. E nem esforço sincero no bem fica perdido. Que a gente sempre fala, tudo que acontece em nossa vida não é por acaso. Ele tem um objetivo. Toda dor que a gente tem um propósito. E aqui é muito claro. Deus nunca nos dá provas e situações a qual eu não posso suportar. Por quê? Porque dentro da minha programação eu consenti com aquelas provas. Então eu posso suportar. Eu posso não atingir o meu objetivo, mas eu tenho capacidade de suportar. A união entre as duas, isso é uma questão importante que a gente deve ter, porque a gente tratou cada uma delas isoladamente. Então, juntar união e perseverança nos demonstra que a caridade sempre vai exigir perseverança, porque não é fácil amar para sempre. Sempre tem um casamento mais amoroso que existiu, na relação de pai com filho, na relação de irmãos, sempre existe um momento que você questiona o amor, que você questiona a relação, que você questiona... Por quê? Porque você não consegue ter isso. Contudo, se você não perseverar nisso, aí é que você tem a destruição dos ambientes familiares, de amizade, de sociedade, de grupo. Isso porque, como diz aqui, a gente encontra pessoas difíceis. A gente encontra ingratidão, cansaço, falta de recursos. Eu poderia listar uma série de outros fatores. Isso a gente encontra no dia a dia. Então, como é que eu consigo amar uma pessoa ou ter amor às pessoas ou ao grupo? Sempre. É realmente entendendo que a caridade dessa ligação entre as pessoas e a perseverança disso é minha atitude de estar sempre junto. E aqui tem uma frase muito interessante que traz isso. Caridade é semear. Então, quando eu faço uma caridade, eu estou semeando amor, estou semeando bondade, estou semeando alguma coisa, eu estou semeando. Mas o perseverar é continuar semeando. Por quê?
Porque como existe a parábola, a semeadura, onde que sementes caíram à beira da estrada e os pássaros comeram, sementes caíram entre as pedras e germinaram, mais o calor sufocou, e assim por diante. Assim é a nossa caridade. Eu jogo a semente, eu semeio ela em vários terrenos. Algumas vão brotar, frutificar, outras vão morrer. Só que a persistência de a gente fazer isso é que demonstra que a nossa caridade nunca é em vão. E a gente precisa sempre estar junto. Por quê? Porque a colheita parece sempre distante, mas ela não é. Como a gente diz, né? Passou tão rápido. Já estou com quase 60 e eu olho para trás e eu vejo, talvez eu tivesse muito mais coisas para fazer. E essa é a relação que a gente precisa ter. Fazer as nossas ações, por quê? Porque a colheita parece distante, mas ela não está. Ela está aqui do nosso lado, está próxima. Caridade e perseverança, o caminho da evolução. A prática da caridade existe sempre perseverança, porque nem sempre é fácil lidar com pessoas difíceis. Às vezes ajudamos e recebemos críticas. Como diz o irmão Teodoro, crítica não existe construtiva. Crítica é crítica. Se eu critiquei é porque eu não gostei do que a pessoa fez. Eu estou criticando porque eu quero que você melhore. Não. Então, me ajude a melhorar. Não critique. Critique é só falar. Então, isso são questões que a gente precisa ter na nossa mente. O Espírito Meimei nos ensina: caridade é o amor que desce das alturas para socorrer sem distinção. Lembra lá no início, quando eu falei que a virtude da caridade é a ligação direta com Deus, por isso ela é considerada a virtude mais importante? E aqui é isso. É o socorro e a ligação sem distinção, independe, rico, pobre, independe de quem é. Essa ligação sempre vai existir, por isso a caridade é o amor que desce das alturas. Quando eu me disponho a ser caridoso, é porque eu estou conectado com a espiritualidade para poder fazer isso. Perseverança deve se transformar num hábito com a caridade. Então, toda a vida que eu sou perseverante com caridade, isso se torna um hábito, isso se torna normal para mim. Isso não é mais uma atitude obrigatória, não. Isso é o meu dia a dia. Eu penso assim, a Preta é a pessoa feliz dessa casa, toda hora rindo. Isso passou a ser uma caridade. Por quê? Porque ela traz alegria para nós. Ela não faz isso por obrigação, nem por... porque isso é normal para ela. Isso é contagiante para nós. Então, isso que é a caridade. É fazer a ação como se fosse uma ação normal nossa. Eu não penso quando eu estou fazendo, porque isso se tornou normal. Ajudar através da alegria se tornou normal. A união com a caridade ainda mostra, através da caridade, quem somos. Parece ter uma relação, quem somos, sou rico porque dei mais. Não. A caridade demonstra quem somos pela ação que a gente faz, de estar sempre disposto a ajudar, a estar conectado com a espiritualidade. A perseverança, como diz aqui, nos mostra quem a gente vai continuar sendo. Porque se eu fizer uma única ação, essa caridade acabou naquela ação. Agora, se eu perseverar, eu vou demonstrar que eu mudei e que eu tenho uma ação. O irmão Teodoro, o irmão Kleber, sempre disse que a gente vem a esse mundo para aprender. E é muito difícil a gente mudar. E está certo, a dificuldade de mudança. Mas o aprendizado, quando a gente tem, demonstra realmente como a gente está perseverando na nossa condição de mudança. Por quê? Porque toda vida que eu tenho uma ação, uma caridade, eu persevero nela. Por quê? Porque eu vi que eu preciso mudar, eu estou aprendendo no meu dia a dia.
Isso é importante e eu vejo como algo importante para nós. Praticar caridade perseverante é fazer o bem de forma silenciosa, ter paciência, evitar reclamações e adotar bondade ativa, orar, cultivar gratidão, praticar o Evangelho. Isso aqui são tudo ações que a gente pode conectar e fazer, tá? De todas as maneiras. E sermos perseverantes nisso. Exemplos do dia a dia. A perseverança caridosa se mostra em gestos comuns. Pai e mãe que cuidam de um filho difícil, trabalhador, voluntário, que ajuda sem esperar mérito, não quer retorno de nada. E aquela caridade silenciosa. Pessoa que luta com ela própria de melhorar as suas condições, quem perdoa todos os dias, quem visita, consola, orienta. Isso são fatores do dia a dia da caridade e da perseverança. Eu posso trazer também e dizer qual é a junção de caridade e perseverança. Se eu juntar as duas virtudes, eu posso ter com certeza uma relação dizendo que caridade mais perseverança é igual a progresso espiritual consciente. O progresso espiritual a gente sempre procura. E aqui é consciente por quê? Porque eu estou tendo consciência que eu estou evoluindo. É algo muito interessante. Por quê? Porque eu aprendi para mim, não para os outros. Ainda podemos dizer que o mundo não é transformado por grandes discursos, mas pela constância dos pequenos gestos de amor. Aqui é uma relação e a gente pode dizer assim, mas onde está a caridade e onde está a perseverança? A primeira parte se diz caridade. O mundo não é transformado por grandes discursos. O mundo não é transformado por uma grande ação uma única vez. Eu não salvo o mundo da fome se eu fizer uma única ação, uma grande ação. Não. Eu preciso ter constância nessa ação, que são pequenas ações que trazem um gesto de amor e que aí vai ter a transformação. Então é mais importante você ter constância nas suas ações de caridade do que fazer uma grande caridade. Porque a tendência é que uma grande caridade ela se encerre numa única vez. E a constância ela vem no dia a dia. Quando o irmão Teodoro diz assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um oi, como você está, isso para algumas pessoas não é verdade. Mas a gente está acostumado às vezes a fazer uma vez só, né? A constância é fazer todo dia, é ser feliz todo dia, é dar bom dia todo dia. São pequenos gestos, uma constância que fazem diferença para alguém. Caridade e perseverança são virtudes irmãs. Uma nasce no coração, a outra mantém o coração firme. Uma ilumina, a outra mantém a chama acesa. Há sempre essa ligação. Uma ação, caridade. Uma constância, perseverança. Todas elas são ligadas, sempre essa ligação. Por isso a importância, por isso o tema veio. Eu não posso fazer uma ação se eu não persistir naquela ação. Por isso a gente deve ter essa preocupação. Caridade são duas asas da vida cristã. Pela caridade expressamos o amor de Deus. Pela perseverança mostramos que o amor está enraizado em nós. A caridade é a semente, a perseverança é o cultivo. De novo, a relação que a gente pode fazer com a parábola do semeador. A caridade é tudo que a gente joga para a sociedade, tudo que a gente pode fazer. Só que o que a gente precisa é cultivar. Então eu preciso ser persistente, toda hora cultivar, toda hora cultivar, toda hora eu preciso estar semeando e regando, que é o cultivar. Essa é a preocupação e a ligação. Caridade isolada não frutifica. Caridade com o cultivo, que é a perseverança,
tende a frutificar e dar retornos maiores. Sem perseverança, a caridade não se mantém. E aqui é interessante, né? Eu vou colocar a relação dizendo assim: sem perseverança, a caridade não se mantém, ela acaba. O entusiasmo inicial se perde, o amor se torna frágil, a fé fica superficial. Agora, sem caridade, a perseverança se torna apenas uma obstinação, quer dizer, é uma teimosia daquilo. Por quê? Porque eu não tenho objetivo naquilo que eu estou sendo persistente. O coração fica duro, a fé deixa de agir, porque eu não tenho mais objetivo para aquilo que eu estou perseverando. Portanto, caridade é a obra, perseverança é a firmeza da obra. É a firmeza. Vamos pensar num prédio, eu projeto ele, isso é a minha caridade. Na hora de construir, se eu não sou perseverante de fazer daquela maneira, o prédio vai cair, não adianta de nada. Então essa é o sentido. Caridade é a obra, perseverança é a firmeza da obra. Fazer aquilo realmente que eu estou disposto a fazer. Caridade e perseverança, quando unidas, iluminam a jornada, aproximam da lei do amor e aceleram a evolução do espírito imortal. Para concluir, eu trago as palavras de Jesus registradas em Mateus, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez a gente tire a palavra salvo e coloque: aquele que perseverar até o fim evoluirá, crescerá, aprenderá. Já que a gente está numa progressão de aprendizado. Kardec coloca ainda: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. São as suas faltas de virtude, as suas ações não apropriadas, que atingem o próximo. Então podemos dizer: perseverar no bem, praticar a caridade todos os dias, é permitir que a luz de Jesus conduza a nossa jornada. Caridade, virtude, ligação com Deus. Perseverança, virtude. Atitude constante, pensando no bem do outro. Termino sempre com a mensagem que nossa vida é uma viagem. A vida é uma viagem que deve ser desfrutada. Aproveite o caminho para saborear o que ela te dá e faça de cada instante um momento inesquecível. Não perca tempo com intrigas e não permita que a tristeza acompanhe você. Nesse percurso especial que é viver, não se esqueça: se Deus não for o piloto, você está no voo errado. Seria isso? Aqui, como diz o irmão Ricardo, nossos dois anjos de uma asa só, que a gente sempre trabalha nesse sentido. Obrigado, boa noite. Espero ter contribuído com todos nessa troca de experiência. Boa noite.